Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto de minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu: não me ceder a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ele escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai o jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. E subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote, diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha, que Nabote de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Acabe soube que Nabote estava morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor. O Salmo 1 com resposta: atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestai o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. De fé a convulsão da Aleluia, aleluia,
São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvides o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essas duas leituras relacionadas alimentam muitas vezes um discurso em que muitos filósofos ateus criticavam dentro da igreja, né? Na leitura a gente vê uma grande injustiça, né? A morte de um homem por causa de um terreno, mas esse terreno tem seu símbolo, porque é uma vinha, e a vinha é o símbolo de Israel. Por quê? Porque tinha muita vinha em Israel. E o rei, então, ao querer comprar esse terreno, que é uma vinha, ele então está querendo receber sempre mais as promessas da herança de Israel. Se trata de uma herança também. Nabote recebe isso como uma herança. Então ele quer comprar a vinha porque isso ele quer garantir que, de fato, ele como rei é o representante do povo de Israel que vai então receber as promessas de Deus feitas a Abraão: terra e filhos. Essas duas coisas relacionadas quer dizer vida e vida em abundância. Então este homem, que junto com a sua mulher maquiavélica, a Jezabel, até o nome de vilã de Novela das 8, né? Esse casal, eles querem vida em abundância a qualquer custo. Não importa se para isso vai ter que matar alguém. E aí vem Jesus com esse discurso: não responde o malvado com mais mal ainda. Durante um período da igreja, houve pessoas que se utilizaram desse argumento para promover a injustiça, né? Então, você está todo lascado, estão te roubando, é isso aí, vontade de Deus, aguenta, porque é isso aí. E muito por causa desses discursos, muitos pensadores, filósofos como Nietzsche, Marx, principalmente Marx, né, se levantou contra esse tipo de argumentação. Como assim? Como ficar passivo frente ao mal? Como não promover uma luta entre classes? Daí é o pensamento mais de Marx, né? Como aceitar simplesmente esse tipo de situação? Isso nos afronta também, né? Nós não gostamos de passar por situações injustas e não tendemos a ficar passivos frente a isso. Então, como aplicar esse evangelho de não responder o mal com mais mal ainda, frente a situações de injustiça que também passaremos? E passaremos, porque céu só depois daqui, né, gente? Vocês já sabem disso, né? Aqui nesse mundo é muito difícil a gente viver aquilo que o Marx tanto aplicava, queria acreditar que construiremos um paraíso aqui na Terra. É um pouco ingênuo isso, achar que realmente o homem vai ser tão bom por ele mesmo que vai conseguir fazer do mundo o Éden que um dia foi perdido, né? Então é lógico que nessa argumentação o Senhor não está falando também para não lutarmos pela justiça, não lutarmos pela fraternidade principalmente, que vai gerar igualdade. Aqui que está a diferença da coisa, né? Não é a igualdade que gera fraternidade. O cristianismo pensa na fraternidade que gera igualdade. E tem uma diferença aqui. A fraternidade, às vezes numa família, você vê irmãos mais velhos e irmãos menores. Eles não têm os mesmos direitos, porque também não têm os mesmos deveres. Normalmente o irmão mais velho, ele é confiado mais, né? O pai, a mãe confia mais nesse irmão mais velho. Pelo menos, na maioria dos casos, né? Tende a ser assim. Porque você acredita que é mais maduro, porque você... Então, vamos dizer assim, que ele tem um pouco mais de credibilidade. E por isso tem mais autonomia em servir os mais novos. Então ele vai se rebaixar e vai se colocar num pé de igualdade aos irmãos mais novos. Esses irmãos mais novos que não têm tanta credibilidade assim, que não têm os favores, vamos dizer assim, que o mais velho tem. Não tem, mas receberão do irmão mais velho aquilo que então eles merecem ter, que é o seu cuidado na ausência dos pais. Então aqui está a diferença.
A igreja acredita na fraternidade, que vai gerar uma igualdade, porque vai se basear num se reclinar do mais poderoso para fazer o menor ser elevado, num nível então de igualdade. E aí nós vamos entender que nessa questão da injustiça, como vamos resolver a questão da injustiça, ou não resolver, como eu falei, não dá para criar um paraíso aqui na Terra, mas como vamos responder de forma efetiva às situações de injustiça? Vamos também nos reclinar àqueles que cometem injustiça. Nós não vamos responder com ira, com furor, com rechaçamento, com vingança. Não é por aí. É isso que o Cristo está falando. Não é desta forma que a gente vai realmente transformar as pessoas que nos prejudicam. Porque é esse o intuito também do cristão. Não é se vingar de quem nos prejudica. Não é responder da mesma forma. Não, esta pessoa que é pecadora na minha vida está me afetando, ela não se encontrou comigo à toa. Deus fez cruzarmos os nossos caminhos. E o cristão é esse, que não pode ter medo de entrar na vida das pessoas, ainda que essas pessoas venham machucá-lo, ainda que essas pessoas venham feri-las. O nosso Senhor subiu para o céu com as chagas. Por quê? Porque ele não teve medo de se envolver com aqueles que iriam prejudicá-lo. É esta mentalidade que entra nesse discurso. Nós vamos entrar para mudar a realidade que está aí? Sim. Nós não vamos ficar passivos às injustiças que estão acontecendo? Claro, não vamos ficar, não podemos ficar. Se somos cristãos, nós temos que ser pessoas que também queiram revolucionar socialmente a nossa sociedade. Porque Cristo assim o fez. Mas nós não faremos isso utilizando um método, utilizando uma mentalidade de destruir o opositor, mas de converter. E aí essa coisa do irmão mais velho que somos nós, frente a esses irmãos imaturos, que muitas vezes se norteiam por princípios mundanos, eu vou entrar na vida deles para converter suas mentalidades. E muitas vezes respondendo com o bem o mal que é vivido. E aí o responder com o bem pode surpreender essas pessoas que esperavam o mal de nós. É isso que muito surpreendia os romanos da primeira geração cristã. Os cristãos não respondiam o mal com mais mal ainda. Não. Eles faziam tudo aquilo que manifesta a caridade divina, especialmente pelos inimigos, especialmente para aqueles que nos ferem, especialmente para aqueles que machucam. E foi assim que o cristianismo ganhou o império, mostrando que eles eram diferentes na aplicação da justiça, porque vinha com a caridade, vinha com o amor aos inimigos. O Senhor coloca isso como ordem e não como um conselho. E é isso então que nós vamos fazer, mas não contando com as nossas forças, porque humanamente é impossível. Dá vontade de matar, dá vontade de esganar a pessoa. Quem nunca passou por isso, né? Hashtag. Quem nunca? Nessa hora, a Eucaristia é fundamental. O Senhor se deixa triturar por nós. Quando a gente recebe a comunhão, nós estamos consumindo o corpo do Senhor em nós. No primeiro momento, uma atitude ruim para o Senhor, né? Pois é. Mas é esse deixar-se triturar que Ele nos gera a vida. É nesta relação com Cristo que vamos ter forças para fazer a diferença nesse mundo. Para sermos, de fato, pessoas que vão ser exemplos de justiça, vão dar a correção devida, vão dar ao outro o remédio que às vezes é amargo até, que é onde da correção, mas nunca com o caráter de destruir o outro, mas de converter o outro. Por isso que o cristão é chamado a ter esperança. O Papa Francisco fala isso, fala muito isso na exortação apostólica Amoris Laetitia. O cristão é aquele que sabe que o outro pode mudar, que a realidade que está aí pode se transformar. Ele não sabe como isso vai acontecer, mas ele tem esperança, porque ele sabe que essa realidade está nas mãos de Deus. Porque essa realidade é, na verdade, também um reflexo dele mesmo. Quanto nós já mudamos? Quanto nós já transformamos? Porque a gente sempre se pensa como vítima, né? Não existe no mundo tão vítimas assim. Porque o mal que muitas vezes fizemos com outros vai voltar para a gente.
talvez de uma outra circunstância, de uma outra maneira, de uma outra forma. Isso é fato. Quando a gente planta vento, a gente colhe tempestade. Quem aqui também já não foi um algoz do outro, em vez de vítima? Então, é justo, de uma forma ou de outra, nós voltemos a ver essa situação de injustiça que provocamos no âmbito das consequências. E essas consequências sempre voltam. De um jeito ou de outro, nós plantamos o que colhemos. E por isso que às vezes a gente passa por situações de injustiças. A gente fica pensando só nesse momento, né? Nossa, estamos sendo injustiçados e tudo mais. Mas isso é, de uma certa forma, uma relação profunda com o dia que você também cometeu uma injustiça com outra pessoa. Sempre volta, gente. Nada neste mundo fica impune. Absolutamente nada. E às vezes, experimentando esse remédio amargo, que a gente entende a gravidade dos nossos atos ou outros. Por isso que Deus permite. Nessa Eucaristia, então, nós tenhamos a força necessária para tratar as pessoas como Cristo quer que o tratemos, com justiça e caridade, porque é assim que Deus nos trata. E é assim que Ele nos tratará até o último dia de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.